Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Quero compartilhar com você sobre a questão do medo. Nós estamos vivendo nesses dias de pandemia esse sentimento. Tenho percebido na vida de muitas pessoas o medo, a angústia, o temor, o pavor. E isso nos causa uma certa preocupação, porque o medo, ele é algo que nos consome e que nos leva a fazer coisas que certamente depois nos arrependeremos. Por conta disso, eu quero compartilhar com você, dizendo para você ou mostrando para você como lidar com esse medo. A palavra do Senhor nos fala sobre isso. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Também escreve o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 18, ele diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ao contrário do medo, o amor, queridos irmãos, nos fortalece, ele nos anima, ele nos dá uma perspectiva de vida melhor e nos ajuda também nos relacionamentos. Quando fazemos uma comparação entre uma pessoa que ama e uma pessoa que tem medo, é visível isso. Perceba, uma pessoa que ama, ela tudo crê, enquanto que uma pessoa que tem medo, ela suspeita de tudo. Uma pessoa que ama, ela ocupa-se em cumprir as tarefas do dia, enquanto uma pessoa que tem medo falha nas suas responsabilidades. Uma outra coisa também interessante é que uma pessoa que ama, ela guia a um amor maior, enquanto que uma pessoa que tem medo, ela guia a um maior temor. E uma pessoa que ama é interessante, ela busca oportunidades para dar, enquanto uma pessoa que tem medo, ela sempre está pensando em si mesma. Enquanto a pessoa que ama, ela não pensa na maldade, uma pessoa que tem medo pratica a maldade. Então, por este motivo, precisamos substituir o medo pelo amor. A Escritura nos diz, o próprio Senhor Jesus Cristo nos fala, ali em João 15, versículo 12, ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E o amor de Jesus é um amor sacrificial, é um amor de entrega. Quando nós lemos lá em Lucas capítulo 6, versículo 27, quando Jesus diz: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos e fazei o bem a quem vos odeia. É interessante nós olharmos essa palavra de Jesus sob duas perspectivas, né? A questão do amor, sob duas perspectivas. O amor na perspectiva do sentimento e o amor como atitude. O amor como sentimento é esse amor que nós temos por um parente, por uma pessoa que nós nos relacionamos muito bem. É o amor que nós temos para com um filho, que nós declaramos: meu filho, eu te amo e tal. Esse é o amor sentimento, que é construído no dia a dia, né, na vida relacional. Enquanto que o amor atitude é o amor que Jesus está mostrando aqui. Se teu inimigo, quando ele diz amai os vossos inimigos, logo depois ele vai dizer no mesmo texto: se teu inimigo tiver fome, dê de comer, se tiver sede, dê de beber. Então a atitude, quer dizer, mesmo você não gostando de alguém por conta talvez de algo que aquela pessoa lhe faz, tenha lhe feito, mesmo assim, se aquela pessoa precisar de você, você precisa amar, ou ter atitude de ajudar aquela pessoa, porque isso é o que Jesus ele ensina na sua palavra, e nós não podemos negar isso. Então, é possível sim nos libertarmos, queridos, do medo. Veja só, a palavra nos diz no Salmo de número 34, versículo 4, onde o salmista ele declara: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Então veja que Jesus, né, ele liberta o homem dessa situação do medo, do pavor. Em Jesus nós encontramos aquilo que nós precisamos. Então nós precisamos ir a Ele, clamar a Ele e Ele nos fortalecerá.
Veja que o temor a Deus é aquele que renova e produz um mútuo amor. É interessante quando nós lemos Hebreus capítulo 5, versículo 7, diz assim o texto, o autor diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. É interessante porque o autor aqui, aos Hebreus, ele está fazendo referência a Jesus, principalmente, creio eu, naquele contexto onde Jesus está na sua preparação para a cruz. Se você olhar para os evangelhos, você vai ver Jesus lá no monte, orando, e na sua oração, Jesus dizia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, havia um certo temor naquele momento na vida de Cristo. Mas Jesus ele respondia: Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, veja que nesse contexto, ele é fortalecido por Deus. E por conta desse fortalecimento, Jesus enfrenta a cruz para nos dar a salvação eterna. Ou seja, aquilo que causava um certo receio na vida de Jesus, ao ponto de ele orar ao Pai que, se fosse possível, afastar dele, ele é confortado e ele encara aquela situação. E eu acredito, queridos irmãos, que é esse sentimento que tem que estar no nosso coração hoje, quando todos nós enfrentamos essa pandemia, passamos por essa situação, nós devemos orar a Deus, que tudo pode e que tem o controle sobre todas as coisas, para que nele nós encontremos força para passar por todas essas dificuldades. Lembrando que o que nos aguarda é muito maior do que qualquer coisa que essa vida possa nos oferecer. É por este motivo que nós precisamos lançar diante do Senhor qualquer medo. A Bíblia, ela nos ensina sobre a questão do medo, como ter vitória sobre esse temor, sobre esse medo. Veja só, em Romanos 14, 23 diz que nós precisamos reconhecer que o temor, ele é um pecado. Ele é um pecado e é condenado, porque nós não podemos ter medo. Por que nós, como cristãos, temos que ter medo das coisas que o mundo, que acontecem no mundo? Se a nossa maior perspectiva está na eternidade. Então, nós não somos daqui, nem viemos para ficar aqui. Então, nós precisamos buscar refúgio no Senhor e confiar no Senhor. Sabe, irmãos, precisamos confessar o nosso medo e reconhecê-lo como pecado. Porque Jesus, ele nos dá a vitória. Veja só que Jesus, ele venceu a morte, ele ressuscitou dentre os mortos para garantir a vida eterna. A vida eterna para todos nós. E por esse motivo, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. O apóstolo João fala lá na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 14 ao versículo 15, é isso? Que nós recebemos a liberdade de Deus. Né? Veja só que lá ele diz: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se ele nos ouve, ele vai responder de forma que o nosso coração possa viver em paz e em segurança. Pedir ao Senhor, irmãos, para ser cheio do Espírito Santo deve ser a nossa motivação. E o Pai, ele nos dará, com certeza, a porção dobrada do seu Espírito Santo. É isso que diz Lucas lá no capítulo 11, no versículo 23. Lá naquele texto, lá ele está dizendo: ora, se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, que dirá o nosso Pai Celestial nos concederá do seu Espírito Santo. Então, meu querido irmão, meu querido amigo que nos ouve nesse momento, então, coloque em Deus a sua confiança e busque o amor que Ele lhe oferece e deixe de lado o medo e confie no Senhor, que cuidará de você em todo o tempo. E você sentirá seguro, porque o amor de Deus nos fortalece e nos anima na caminhada. Que Deus em Cristo te abençoe e que você possa, confiante no Senhor, usufruir de tudo aquilo que Ele tem a oferecer a você pelo seu eterno amor.